Consegue ouvir a minha voz? Está mais difícil. Agora consegue ouvir a minha voz? Sim, está certo. E agora, conseguem ouvir a minha voz? Aleluia. Glória. Vamos ao pão. Aleluia. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Eu hoje quero ficar aqui. Vai para baixo, vai. Aleluia. Irmãos, eu hoje quero falar com vocês sobre a voz. A voz que nos define, amém? Eu comecei a falar muito baixinho. Quando nós estamos assim, constipados, estamos com aquela voz quase rouca. Então, nós temos vários tipos de vozes, amém? Eu gostava que vocês ficassem de pé para ler aqui a palavra, se não se importarem. Fica lá em Mateus 3:17. É uma palavra bastante conhecida. Mateus 3:17. Por aí à frente. Diz assim: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Amém? Somente até aqui, podem sentar. Pai amado Deus da glória, Senhor Deus, deixa-nos aqui, Pai, os teus servos, Pai. Pai, te louvamos, Pai, te entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, Pai. Agora te peço, Pai, vai-nos alimentar com a tua palavra, Pai. A tua palavra que vem encher os nossos corações, Pai. Dá a cada um de nós, Pai, aquilo que nós precisamos de ouvir, aquilo que nós precisamos de sentir da tua parte, Pai. E usa-me, Senhor Deus, como canal de bênção para todos aqueles que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Irmãos, a voz que nos define. Vamos ler aqui em Mateus 4, do 1 ao 11. É o texto que o Pai me deu para trazer sobre esta voz. Diz assim, Mateus 4, de 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Então Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adora o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Aleluia. Somente até aqui, irmãos. Irmãos, o mundo em que a gente vive está cheio de ruídos hoje em dia. A gente dorme com ruído, acorda com ruído, vai trabalhar com ruído, e isto é um ciclo de ruídos. Quando falam em ruídos, é voz por todo lado. A gente dorme ouvindo as nossas vozes, né? Os nossos sonhos emitem a voz dentro do nosso sono. Então, isto é um ciclo vicioso de vozes por todo lado. Vozes que nos dizem que não somos bons o suficiente. Vozes que nos dizem que estamos cansados. Vozes que nos dizem que não devemos agir assim ou assado. Vozes e mais vozes. Eu
quando estava a fazer esta mensagem, eu comecei a meditar. Qual será a voz que entra na cabeça de um homem e lhe diz: vai e vê pornografia? Qual será a voz de um homem que sai de casa para ir beber? Qual será a voz de um homem que bate na esposa e nos filhos? Qual será a voz de uma mulher que lhe mete na cabeça para fazer um aborto? Qual será a voz? Meu Deus! Ouviu-se uma voz do alto que disse: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. A voz do Pai é audível para todos. Só que o mundo, ele nos coloca a 200 km por hora e faz com que nós ouçamos as vozes que estão mais próximo de nós. E quais são aquelas? Aquelas que Satanás colocou no ouvido de Jesus no deserto. Ele está ali: olha, vai ver um vídeo, vai sair com os teus amigos e vai beber, vai ficar melhor. Faz assim, não vais para casa, vai dar uma volta, não vais à igreja, fica em casa, vê um bom filme, uma boa novela, ou então dorme mais 2 horas ou 3. Qual é a voz que nos faz retroceder em vez de avançar? Paulo foi bem claro: eu vou em direção ao alvo. O alvo é Jesus. Eu parece que estou a ver da cabeça de Paulo havia apenas uma única voz do Senhor Espírito Santo: vai, força, ainda não é o fim, força, ainda não é aqui que cais, força, ainda não é o fim da missão. E às vezes nos deixamos levar por ruidinhos tão pequeninos que nos fazem tirar o foco. Há vozes que nos fazem comparar, que nos criticam, que nos fazem ter pressão. E há a voz da mentira. O Pai, a voz do Pai, é a única que devemos ouvir. É a única que nós ouvimos e aprendemos com ela, dia após dia. É aquela que nunca nos quer mal. É aquela que não nos deixa ficar indiferentes com o nosso irmão. Amém? Mateus 4:3 diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande estas pedras se transformarem em pães. A voz que nos define é aquela que nos afirma como filhos, mesmo quando estamos no deserto. Lembrem-se que o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar para viver. É um lugar de aprendizado, não é um lugar onde deixamos as nossas lições. É um lugar onde nós nos fortalecemos, não é um lugar onde a gente se senta para descansar. Seja qual for o tamanho do teu deserto nesta noite, é um deserto que vai passar em nome de Jesus. Mas para isso, deixa que te diga que tens que ouvir a voz certa para continuar. Para isso, tens que saber que a terra onde estás a pisar, a areia do deserto que estás a pisar, é uma areia que vai acabar e em breve terás pasto verdejante debaixo dos teus pés. E que sabes que o teu bom pastor está ali e não vai falhar na tua vida. Glória a Deus. Amém? Seja qual for o deserto, esse deserto vai passar. Há um filme que conta a história de um garoto que caiu num lago gelado e que os bombeiros andam ali a tentar tocar em alguma coisa com as guardas. E ouvem uma voz que diz: mais para a esquerda ou mais para trás, já não me recordo.
E há um deles que vai, bate em alguma coisa e dão de caras com o corpo do menino. E depois, quando são todos lá reunidos a comentar, e se não fosses tu a dizeres bem mais para trás, não, ninguém falou nada. De quem é que acham que era essa voz? Acham que era do Pai ou de Satanás? Amém? O nosso Pai fala para nós porque Ele tem esperança, tem amor, tem a ideia que nós vamos conseguir ultrapassar todas as coisas. Então Ele fala: vai, segue, tem ânimo, não desistas, lê a palavra, pratica a palavra, não te afastes de mim, eu não me afastarei de ti. O inimigo faz o contrário. Atira-te. Atira-te daqui. Termina aqui a tua jornada, visto que já não tens mais nada para ganhar. Vai, dá um tiro com aquela arma que está escondida na tua gaveta e acaba já com quem te faz mal. As duas vozes que permitem ter a vida ou a morte na nossa mão. Amém? A primeira tentação de Satanás é uma tentativa de colocar em dúvida a identidade de Jesus. Ele disse: se você é o Filho de Deus. Era como se ele se dissesse: prova que você é quem você diz que é. Prova. Olha, veja um gafanhoto pedir a um sapo: prova que você é um sapo. O sapo vai ali e come ele, né? Jesus fez isso. Jesus respondeu com a palavra. O inimigo continua agindo assim conosco. Ele tenta fazer com que a gente duvide do que Deus já afirmou sobre nós, dia após dia. Por muito que digam: tens que dar mais, tens que dar mais de ti, tens que ser isto ou aquilo lá no trabalho, na sociedade. Tu sabes que tens um pai que te ama e tu sabes que és amado pelo teu pai, porque Ele deu a vida do seu único filho por ti. Amém? Amém. Um pai que deu a vida do seu único filho por aqueles que pisam nesta terra e ainda têm dúvidas de qual voz devem seguir. Há tanta gente assim. Eu vejo amigos meus que já estiveram dentro de igrejas e às vezes passo por eles e estão a sair do café, quase que nem se seguram. Fraqueza faz com que o diabo venha, coloca sementinha na cabeça, na nossa mente, e ela germina. Amém? Ele tenta nos convencer de que precisamos fazer algo extraordinário para sermos merecedores, chamados filhos de Deus. Mas isso é mentira. Isso é mentira. O extraordinário foi feito naquela cruz, quando um homem morreu, derramou o seu sangue, e mesmo onde diz: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Amém. A voz que nos define, nos sustenta com a verdade, mesmo quando estamos fracos. O versículo 4 diz assim: Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus responde à tentação com a palavra, e sempre com a palavra. Sabe, irmãos, quando estamos a fazer jejum, não sei se vocês já aconteceram com vocês, mas quando uma pessoa se debruça na palavra, parece que tudo passa. Passa a vontade de comer, passa a vontade de ir à casa de banho, passa a vontade de dormir. Parece que quanto mais a carne está fraca e nós nos alimentamos com a palavra, mais nos fortalecemos.
todos os sentidos do nosso corpo. Então, quando Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai, Ele quer dizer que não interessa o que estás a passar no momento, não interessa qual é a tua situação de saúde financeira, a tua situação de trabalho, se chegaste e ainda não tens trabalho, se chegaste e ainda não tens uma casa, não interessa. Coloca nas mãos do Pai, debruça-te sobre a palavra e a resposta vem. E a resposta vem. Em vez disso, Ele declara que a vida verdadeira não está apenas no pão, mas na palavra de Deus. Por isso nos mostra muito mais que o alimento que sustém o espírito é mais importante do que aquele que sustém o corpo. Jesus nos ensina que a palavra é o verdadeiro pão que nos mantém de pé nos dias de luta. E Ele não é apenas, Ele não cita só a palavra, Ele cita tudo o que vem da voz do Pai. Amém? Amém. Deus ainda fala. O Espírito Santo ainda se move dentro de nós. Nós ainda sentimos a presença dEle. Quando nos vamos para o nosso secreto, batemos com o nosso joelho no chão, nos derramamos. Ele fala connosco. Isso nos move. Isso nos faz o cansaço ir embora. Porque falar com o Pai é vermos as forças a voltarem até nós. Não interessa a situação. Mas Ele nos responde. E quando Ele responde, nós sabemos que Ele está ali. Amém? A voz que nos define, nos direciona à obediência, mesmo quando o atalho parece ser fácil demais. O 8 e 10 diz assim: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe responde: retire, Satanás, pois está escrito: adora o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Há voz que nos direcionam à obediência, mas sempre fácil demais. Isso traz, como se diz, pão no bico. Aparências. Não devemos julgar as aparências, ou não devemos julgar o livro apenas pela capa. Satanás se move assim em sorrateiro. Já repararam como é que ele entra no jardim? Ele enfiou sorrateiro dentro da serpente e lá vai. Escondido, no oculto. Deus caminhava livremente, às claras, no meio do jardim, falar com a sua criação. Tudo o que está no oculto não é de Deus. Tudo o que vem pela calada não é de Deus. O Pai, Ele vem na luz, na claridade, Ele chega e fala connosco, entrega aquilo que a gente quer ouvir e aquilo que a gente não quer ouvir. Amém? Nada do que é fácil é bom. Cada um de nós tem que carregar a cruz. Aquela cruz lá de trás. Aí o Senhor Jesus nos diz: se quiserem vir após mim, larguem tudo, carreguem a cruz e sigam. A cruz pode não ser fácil. Não é fácil. Mas é vencedora. Amém? Amém. Satanás oferece a Jesus os reinos do mundo, uma glória sem cruz, um poder sem obediência. Era um atalho, um caminho fácil, mas Jesus recusou. Ele sabia que o único digno de adoração é o Pai. E que não há vitória verdadeira sem obediência e fidelidade. Sem obediência e fidelidade. Esta tentação revela que o inimigo das nossas almas quer nos tirar do caminho da obediência, oferecendo coisas boas,
mas com um preço alto, muito alto, a nossa alma. Amém? Esse é o preço dele. Esse é o preço de todo aquele que faça um pacto com ele. Esse é o preço daquele que ouve as vozes e as vozes e as vozes do mundo. É a nossa alma. Amém? Ele oferece atalhos, caminhos fáceis demais, mas esses caminhos nos afastam do propósito de Deus. E eu pergunto a vocês, qual é a voz que está mais audível na vossa vida? Qual é a voz que clama por vocês todos os dias? Eu muitas vezes eu fico assim a pensar, o que leva um pai a matar um filho? Não estou a falar de Deus. Estou a falar do mundo. Um pai a matar um filho. Que leva uma mãe a matar um feto, uma vida que está a gerar no vento. Outro dia eu vi uma notícia de uma mãe que tinha morto 6 filhos, ou 5 filhos envenenados, coisa assim. Cá em Portugal. O que é que leva uma pessoa a cometer um ato, uma barbaridade dessas? Quem tem o poder de tirar a vida de alguém? Qual é a voz que está dentro daquela cabeça? Eu vou mais perto. Qual é a voz que está dentro da cabeça do incendiário? Chega dentro de uma chama e fica contente por ver tudo a arder. E vidas a serem retiradas, ceifadas, animais, seja o que for. Qual é a voz? A vida é como um carro de controle. Nós temos o comando na mão e o carro vai para onde a gente quer que ele vá. Aqueles carrinhos de brincar dos miúdos. Em que mão vocês querem ter o controle? Na mão do pai ou na mão do inimigo? Na mão do Criador ou na mão do ceifador? Daquele que está ali só para ver o carro a bater contra a parede, a ver pedaços dele a ser quebrados e fica contente. A voz do Pai, essa é a voz que eu e vocês precisamos de ouvir todos os dias. Não é a voz do passado, nem a voz das críticas, nem a voz do diabo, é a voz do Pai que diz: você é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Todos os dias nós devemos ter um sorriso na cara, porque sabemos que somos amados por um Pai que não nos estupra, que não nos bate, que não nos chuta para a rua, que não nos diz que somos isto ou aquilo quando nos portamos mal. O Pai que nos ama. Seja qual for a tua falha, o teu pecado, Ele nos ama. Portanto, escolha viver guiado por essa voz. Ela vai te afirmar acima de tudo. Ela vai te sustentar. Ela vai te conduzir à verdadeira vitória. Isso é uma certeza. Amém? Amém. Isso é uma certeza, irmãos. É esta mensagem que eu tenho para vocês hoje. A Deus toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Glória a Deus.